Bom dia a todos, eu sou o Murilo Camargo, especialista de marketing aqui da Hyperterm. Nós vamos dar início à sessão daqui a pouco, ao nosso webinar sobre tecnologia HDI. Eu só vou esperar mais 2 minutinhos para que todo mundo se conecte e daqui a 2 minutos a gente vai dar início à sessão, ok? Agora sim, bom dia a todos. Eu sou o Murilo Camargo, especialista de marketing aqui da Hyperterm. Nós estamos dando início neste momento à nossa sessão de webinar, a mais uma sessão de webinar. Desta vez a gente vai falar sobre a tecnologia HDI. Bom, como eu já me apresentei, acho que muitos de vocês já devem estar acostumados até com a Paloma aqui, mas eu também sou especialista de marketing aqui na Hyperterm, um pouco mais focado em canais de vendas. Eu vou ser o moderador desse webinar hoje. Comigo está o Wagner Turri. Bom dia, Wagner. Bom dia. Ele que será o responsável aí por mostrar e apresentar para a gente tudo sobre a tecnologia HDI. O Wagner ele é engenheiro de materiais para a Escola Politécnica da USP, também é mestre em administração e marketing pela Getúlio Vargas e ex-docente do Senai São Paulo no curso de técnico em metalurgia. E aqui na Hyperterm ele é nosso gerente regional de vendas para OEMs para toda a América do Sul, ok? Eu só gostaria de saber se, por acaso, tiver algum problema de áudio durante o nosso webinar, que vocês possam enviar, mas até agora, pelo que eu estou vendo, acho que estão todos ouvindo a gente, né? Eu digo isso porque, além de qualquer problema ou dúvida, vocês podem enviar para a gente através desse campo aí do seu lado direito, vocês podem enviar todas as perguntas ou dúvidas que vocês tiverem sobre o webinar para a gente no decorrer da nossa apresentação. E ao final a gente vai ler as dúvidas também sobre o conteúdo, ok? De qualquer forma, esse webinar está sendo gravado e em seguida a gente vai compartilhar essa apresentação pelo nosso site. Então, dentro do nosso site, na aba de treinamentos, você encontra uma seção de webinars. Então, logo após essa sessão, ele é gravado e depois a gente disponibiliza no nosso site também. Além disso, qualquer dúvida que vocês tenham posterior a este webinar, vocês também podem mandar pelo nosso canal, pelo e-mail marketingsa@hyperterm.com, que a gente responde para vocês. Porém, também sintam-se à vontade de ligar para a gente. Hoje eu e o Wagner estaremos aqui após
essa sessão. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar alguma dúvida por telefone, algum comentário, também podem ligar no 11 2409 2636. Tá bom? Começando a falar, então, o que é o HDI, né? Estamos falando da tecnologia HDI, que nada mais é uma tecnologia desenvolvida pela Hypertherm que melhora a performance e a qualidade de corte no aço inoxidável, falando em espessuras de 3 a 6 milímetros, com muitos ganhos em qualidade, principalmente. Então, agora eu vou passar a palavra ao Wagner Turri, que vai começar a falar, vai começar a explicar sobre essa tecnologia, inclusive sobre seus mercados e principais aplicações. Agora, Wagner, por favor, com você. Obrigado, Murilo. Bom dia a todos na audiência. Quero agradecer o tempo que vocês estão disponibilizando para a Hypertherm hoje para podermos avançar com esse webinar. Voltado um pouco à questão do aço inoxidável e na tecnologia mais recente que a Hypertherm desenvolveu, que é a tecnologia HDI. Antes de falar da tecnologia HDI, eu queria contextualizar e falar para todo mundo um pouco do que é o mercado de aço inoxidável, não só no Brasil, mas no mundo, e quais são as principais aplicações que a gente vê do aço inoxidável na indústria, e aplicações essas que vão passar pela necessidade do corte. Então, inicialmente, falando do mercado mundial de aço inoxidável, no ano de 2012, a demanda de aço inoxidável vinha principalmente do segmento de cutelaria e utensílios domésticos que muitos de nós utilizamos em nossas casas, como panela, baixelas, garfos, coifas, fogão e geladeiras, entre outros, representando 38% do consumo mundial de aço inoxidável, conforme a fonte da SMR, que é uma consultoria que faz estudo voltado para aço inoxidável, isso no ano de 2012. O segundo maior segmento é o segmento de equipamento industrial, onde tem bastante aplicações e bastante necessidades para o corte, envolvendo o corte plasma, especificamente, devido aos problemas que o aço inoxidável traz no corte com o oxicorte. O oxicorte não permite a troca térmica, de forma que o aço inoxidável venha, então, ser cortado por um processo térmico, sendo, então, ou plasma ou laser, como corte térmico, aqueles mais utilizados para o corte do aço inoxidável. Então, na indústria de equipamentos, nós vamos ver nos próximos slides algumas aplicações, desde trocadores de calor até tanques para transporte de produtos químicos, transporte de pessoas, no caso de trens, o que nós vamos ver nos próximos slides. Além disso, existe um outro estudo, uma estatística do Metal Bulletin, de 2011, que traz que a maior demanda de aço inoxidável, aí um gráfico de pizza comparando o ano de 2011 e as projeções para 2025, onde vocês podem ver justamente o avanço da área cinza, que é a parte da utilização do aço inoxidável na área de construção, área de construção não relacionada à energia, ou seja, área de construção voltada para fins arquitetônicos, área de construção voltada para pontes e edificações, utilizando, no caso, o aço inoxidável com aumento dessa demanda, voltada principalmente em projeto de infraestruturas nos países emergentes como o Brasil, China, Índia e Rússia. Agora falando um pouco das aplicações do aço inoxidável, aplicações que provavelmente vocês no dia a dia se deparam com elas. Então, primeira delas, os trocadores de calor, no caso, os tubos, passando pela necessidade do corte, tubos em aço inoxidável, assim também como os espelhos. Os trocadores de calor muito utilizados na indústria química, na indústria de petróleo, indústria de papel e celulose e também na indústria de alimentos. Sendo necessário, para a obtenção desses trocadores de calor, o corte dos espelhos. Como vocês podem ver aqui na foto central, um espelho feito de aço inoxidável, sendo necessário todo o processo de corte desse espelho, hoje ainda não feito, em alguns casos com plasma, mas muitas vezes em alguns usuários finais fazendo ainda com processo mecânico, como uma furadeira ou uma perfuratriz. Depois, outra aplicação são as aplicações no caso de vasos de pressões, onde o costado
que essa parte do vaso de pressão obtida através de uma chapa de aço inoxidável que foi cortada e às vezes sendo necessário o chanfro dessa chapa para ela depois então ser soldada, ela ser calandrada, obtendo esse desenho e depois a solda. E por fim, a parte do tampo, que também é conformada, é a própria tampa do tampo, onde também é necessário o corte e a furação. Aqui na foto abaixo à direita, vocês podem ver também um tampo de um vaso de pressão, todo ele feito em aço inoxidável, exigindo a soldagem de vários entes e antes da soldagem a execução desses furos. Execução desses furos que podem ser feitas com plasma. Nos mais diversos materiais, desde das ligas de aço inoxidável mais comum, como é o caso do 304 e do 316, até aquelas como o superaustenítico 904L, até as ligas de duplex, como é o caso do 32101, o 32304 e o 32750, conforme a normativa americana. Além disso, também tanques para a indústria vinícola, já é algo mais comum na indústria vinícola brasileira, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, uma quantidade já de vinícolas utilizando os tanques feitos em aço inoxidável, esses tanques com espessura que vão de 2 até 6 milímetros, no caso a espessura do costado desses tanques, já com a utilização do aço inoxidável, substituindo o que era mais comum nessa indústria, que eram os tanques em barris de madeira. Além disso, a indústria de alimentos, principalmente a indústria de envase de alimentos e também envase no caso da indústria farmacêutica, utilizando aço inoxidável por questão de asepsia, porque depois de terminado o processo, quando se troca o alimento que está sendo produzido, é necessário uma lavagem com produtos químicos, produtos que são corrosivos, e somente o aço inoxidável é resistente a esses produtos corrosivos, que vão então efetuar a limpeza tanto no processamento dos alimentos, como também no caso da indústria farmacêutica. A indústria de transportes, voltado no caso caminhões, tanques feitos em aço inoxidável para transporte de suco de laranja, no caso do Brasil. Também o transporte de leite e também o transporte de produtos corrosivos, que no caso, quando um tanque em aço carbono, esses produtos corrosivos vão acabar corroendo todo o aço carbono, característica essa que o aço inoxidável acaba protegendo. E por fim, ainda na área de transportes, o que a gente vê em grandes centros, como é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, a utilização de composições ferroviárias, trens ou composições metroviárias feitas em aço inoxidável, sendo necessário o corte das chapas para obtenção dos vagões e também das portas. Eu gostaria de aproveitar agora e deixar aqui uma pergunta a vocês, se vocês responderem aí no chat. No corte de aço inoxidável, no dia a dia de vocês, quais são os seus principais desafios no corte de aço inoxidável? Eu vou deixar de 1 a 2 minutos para ter a resposta de todos, para, através dessa resposta, a gente então começar o nosso diálogo aqui no webinar em relação à tecnologia HDI. A pergunta é essa que está na tela. No corte do aço inoxidável, quais são os seus principais desafios? Já começaram a chegar algumas respostas. Então, uma delas aqui do Sérgio, em relação à pergunta no corte de aço inoxidável, quais são os seus principais desafios? O Sérgio trouxe a questão da deformação térmica da peça no corte plasma. Além disso, o Tácito Matias trouxe o escurecimento na borda a partir do corte plasma. Aguardo mais um minuto para que os demais
coloquem os desafios em relação ao corte do aço inoxidável. O Paulo César, a questão do acabamento fino dos cortes, normalmente ficam serrilhados. Ok. Justamente esses pontos que vocês trouxeram como desafios, tem mais uma aqui do Valderi, a queima com escurecimento do material, bem comum em alguns cortes serrilhados, ou seja, somando o que o Tácito trouxe de resposta para a gente em relação ao escurecimento da borda e também ao Paulo em relação ao fato de ficar serrilhado. Isso que vocês trouxeram é verdade, acontece, é muito comum acontecer isso no aço inoxidável, e a gente vem trazer aqui com a solução do HDI, especificamente nas espessuras de 3 a 6 milímetros, uma solução para esses problemas, esses dilemas que vocês enfrentam no corte do aço inoxidável. Então, inicialmente, o que nós temos e vemos como problema também em relação ao aço inoxidável, muitas vezes, vocês podem ver através das fotos o corte com uma geração de escória na borda inferior. Como vocês falaram, a borda, a superfície de corte fica queimada, fica escurecida. Isso é muito comum quando se corta o aço inoxidável com ar comprimido, como gás de plasma, e também com nitrogênio como gás de plasma. Nós vamos ver mais à frente nos slides a questão dos gases e como os gases afetam nessa qualidade de corte, a tecnologia HDI também auxiliando nessa qualidade e na eliminação da escória. Então, primeiramente, a geração da escória e a borda escurecida. O segundo ponto que também nós vemos é a questão da borda arredondada. Então, em situações onde ainda a borda ela fica brilhante, ela fica arredondada. Não sei se vocês podem acompanhar aí pela foto esse arredondamento da borda, conforme eu estou passando o pointer na tela. E é justamente dentro da norma ISO 9013, a norma ISO 9013, ela define qualidades em relação ao corte, onde existe a borda afiada, que é uma borda quase com canto reto, a borda arredondada e a borda com sobremetal. No corte, os usuários finais querem uma borda afiada, não querem essa borda arredondada, o que a gente também encontra no corte com aço inoxidável, espessuras que vão de 3 a 6 milímetros, e a gente vai ver no momento de apresentar a tecnologia HDI como isso é resolvido. Então, na tecnologia HDI, como o Murilo já trouxe no início da apresentação, é uma tecnologia onde a Hyperterm passa a utilizar a tecnologia de alta definição para os sistemas HPR, com o bico, que é um dos consumíveis, esse bico ele passa a ser ventilado, ele passa a ter um canal de saída de parte do gás de plasma que não vai virar plasma, fazendo então com que o arco fique mais constrito, o arco fique mais reto, de forma que a angularidade do corte também é melhorada. Isso é utilizado especificamente para as espessuras de 3 a 6 milímetros, onde a qualidade de borda fica superior, com cantos afiados, nós vamos mostrar isso nos próximos slides. O acabamento da superfície fica brilhante devido ao uso do F5 como gás de plasma, que eu vou falar também mais à frente, e tudo isso somado ao fato do conhecimento da Hyperterm em relação ao corte. Então, primeiramente, quando a gente fala em relação à tecnologia HDI, os usuários finais que hoje têm o sistema HPR XD, ele não precisa fazer nada a não ser trocar o que ele utiliza hoje de bico, bocal e capa interna nos seus consumíveis. Então, o bico, ele passa a utilizar o bico 220-847, que é esse bico que vocês veem na foto à esquerda, que é um bico ventilado, onde ele tem um canal de ventilação onde parte do gás de plasma que viraria plasma não se tornará plasma e será então sugado por esse canal, gerando então uma constrição do ar com um tubo de Venturi. Além disso, o que o usuário final precisa comprar um bocal, que é o 220-815, e a capa interna,
que é a 220/814. Os demais itens, o eletrodo 220/339, se mantém o mesmo eletrodo que já é utilizado para o corte em 50 amperes. O distribuidor de gás é o 220/180, é o mesmo distribuidor de gás. E o 220/747, que é a capa externa, é a mesma capa externa. Então, basta somente trocar bico, bocal e capa interna para todos aqueles usuários que têm o sistema HPR-XD. Além disso, vocês verificam aí na tela a tabela de corte que a Hyperterm tem para o que a gente chama da tecnologia HDI, onde é utilizado como gás de plasma o F5, eu vou falar mais à frente o que é o F5, e como proteção o gás nitrogênio, sendo a amperagem de corte 60 amperes. A tabela, então, define espessuras de corte que vão de 3 a 6 milímetros, onde, com 3 milímetros, a velocidade é de 2.770 milímetros, diminuindo essa distorção térmica, conforme citado por um de vocês, essa distorção térmica que o plasma pode provocar no aço inoxidável. Essa distorção térmica muitas vezes está associada a uma velocidade baixa de corte, que por sua vez aumenta a transferência de calor no material e acaba causando essa distorção. Aumentando a velocidade de corte de forma a garantir a qualidade de corte, é diminuída essa distorção térmica de forma que ela deixa de existir em função da espessura pela velocidade. Na espessura de 6 milímetros, a velocidade de corte de 1.635 milímetros. O que comparativamente, eu vou falar aqui do oxicorte, o oxicorte não é utilizado para cortar o plasma, mas para quem utiliza o oxicorte no aço carbono, significa em 6 milímetros uma velocidade 3 a 4 vezes maior do que a velocidade do oxicorte, mostrando também a produtividade em relação à tecnologia. Por fim, o usuário final que tem o console de gás da HPR-XD manual ou que tem o console de gás automático da HPR-XD pode utilizar, porque as tabelas do HDI eles estão tanto para o console automático quanto para o console manual, onde no console manual o operador do equipamento vai fazer os devidos ajustes de pré-fluxo e de pós-fluxo em relação ao gás de plasma e o gás de proteção, e também setar a amperagem. Para os usuários finais que têm o CNC da Hyperterm, no caso aqui o Edge Pro ou Micro Edge Pro, o software que está dentro do CNC, que é o Fênix, ele já inclui a tabela de corte do HDI. Ele já inclui essa tabela de corte. Então, no momento, o usuário final escolhe HPR-XD, ele vai cortar aço inoxidável. Eu peço desculpa por estar em inglês, mas o Fênix também tem a versão dele em português. Então, aço inoxidável material e, na especificidade do material, seleciona HDI. Automaticamente, a corrente de processo será setada para 60 amperes, os gases serão setados como F5, como plasma e nitrogênio como proteção, e selecionadas as espessuras, de 3 milímetros a 6 milímetros, aqui no caso de 2,5 milímetros a 6 milímetros. A tabela já é carregada automaticamente no software Fênix, dentro do CNC da Hyperterm. Então, velocidade de corte, qual que é o kerf, o tempo de perfuração, altura de corte, altura de transferência, altura de perfuração e, além disso, a questão da voltagem de arco. Então, tudo isso já está dentro do CNC, bastando somente a troca dos consumíveis. O que a gente alcança quando a gente está, então, com a tecnologia HDI? Vocês podem perceber, a borda ela passa a ficar afiada. Esse daqui é um corte feito numa espessura de 6 milímetros. A superfície de corte fica brilhante, praticamente semelhante à coloração do material de base. Fora isso, a qualidade de corte em termos de angularidade também é melhorada. Então, um comparativo aqui na próxima foto, um aço 316L, cortado em 60 amperes sem a tecnologia HDI, sem os consumíveis HDI, onde a superfície fica um pouco escurecida e a geração de escória. E ele com a tecnologia HDI, cortado em 60 amperes, sem a geração de escória. Além disso, outro benefício que a tecnologia traz está relacionado à angularidade de corte. Vocês lembram, o 220/814 é a capa interna, que é a capa interna utilizada com HDI, e o 220/755 é a capa interna utilizada
antes da tecnologia HDI. O que isso gera? Gera uma angularidade de corte reduzida quando a gente utiliza o HDI. Então, quando não era o HDI, num aço 304, angularidade de corte poderia variar de 4,5 graus até 6 graus. Com a tecnologia HDI, isso é reduzido em 1 grau, então variando de 3,5 graus a 4,5 graus, ou seja, menos chanfro no corte. E no aço 316L, isso variava de 5 graus até 6,2, 6,3 graus, e com a tecnologia HDI, isso é reduzido de 3,7 até 5,5 graus. Ou seja, a tecnologia HDI melhora a qualidade de corte. Uma questão que foi colocada por vocês é a questão da coloração da superfície. Então, provavelmente, vocês se deparam muito com esse tipo de coloração de superfície, a superfície enegrecida no corte de aço inoxidável, o que é uma característica de quem corta o aço inoxidável com ar comprimido como gás de plasma e ar comprimido como gás de proteção. Mesmo cortando com nitrogênio como gás de plasma e nitrogênio como gás de proteção, a superfície ainda fica escurecida, ela fica um pouco mais lisa, porém ainda escurecida. Mudando o gás de plasma para H35, onde o H35 é uma mistura de 35% de hidrogênio e 65% de argônio, somado ainda a adições de nitrogênio, que é feito com o console de gás automático da HPR, e o nitrogênio como gás de proteção, a superfície já fica brilhante. O que nós fizemos com a tecnologia de HDI? O H35 é um gás relativamente caro. O F5 é um gás mais barato. O F5 nada mais é do que 5% de hidrogênio e 95% de nitrogênio. Então, na tecnologia HDI, a gente utiliza o F5 para espessuras de até 6 milímetros, obtendo uma superfície lisa, obtendo uma superfície sem a coloração enegrecida, com uma coloração semelhante ao do metal de base. Quando a gente opta cortar somente com o H35, a superfície do aço inoxidável, a superfície de corte vai ficar amarelada. Tá? Então, a questão do uso dos gases no HDI ajuda a obter uma coloração melhorada em relação ao aço inoxidável. O F5, a Hypertherm recomenda, através das tabelas de corte, como gás de plasma, ele pode ser utilizado em espessuras de corte até 10 milímetros, o que a gente vai ver também no próximo slide. Então, falando do que a Hypertherm tem de tecnologias relacionadas ao corte do aço inoxidável, a gente tem o HDI, que é essa nova tecnologia, onde a amperagem de corte é de 60 amperes, o gás de plasma é o F5, o gás de proteção é o nitrogênio, com espessuras de 3 a 6 milímetros. Aqui vocês veem a velocidade de corte para cada uma dessas espessuras. Depois, para as espessuras maiores, já não é mais tecnologia HDI, porém o corte com plasma como H35, ficando aquela superfície amarela, nitrogênio como gás de proteção, o corte em 130 amperes, de espessuras que vão de 10 até 25, podendo ser utilizado 130 amperes. 260 amperes, para espessuras que vão de 12 até 50 milímetros. 50 milímetros sendo separação no corte, não o corte em perfuração. Plasma, gás de plasma H35 e nitrogênio. E aí no corte com 400 amperes, de 20 milímetros até 80 milímetros como separação, usando a mistura de H35 e nitrogênio, que é possível com console de gás automático, e a proteção, o nitrogênio, já obtendo aquela superfície mais brilhante. E por fim, a Hypertherm também tem os sistemas HPR XD 800, com corrente de corte em 800 amperes, com capacidade de perfuração de até 75 milímetros no plasma para o aço inoxidável e em separação até 160 milímetros. Agora eu convido vocês, a gente vai apresentar um vídeo, que é o vídeo do corte da tecnologia HDI, cortando o aço inoxidável 304L em espessura de 3 milímetros, utilizando o F5 como gás de plasma, nitrogênio como gás de proteção e numa velocidade de 2.770 milímetros por minuto. Eu vou pedir um minuto só para vocês para carregar o vídeo. Então vocês podem ver aí, já com a tecnologia HDI, a peça sendo cortada nessa velocidade de 2.770 milímetros por minuto. O vídeo está em velocidade real.
Como o corte fica, vocês verificam mesmo na parte do retalho, ela fica brilhante, a parte do retalho, a parte que não vai ser utilizada. Lembrando, pessoal, que quando a gente passa o vídeo no webinar, ele não fica com a mesma qualidade do que vendo ele no nosso canal do YouTube, por exemplo. Eu sei como vocês estão vendo o vídeo aí, você não consegue acompanhar exatamente todo o corte, mas a velocidade é essa que você está vendo aí agora. A velocidade não muda. O que você está vendo de quanto tempo demora para realizar o corte não muda. Agora eu passo para o Murilo para fazer o encerramento e deixar o tempo aberto para perguntas também. Isso. Pessoal, então, se vocês têm alguma outra dúvida, alguma pergunta sobre a tecnologia ou sobre o próprio mercado de aço inoxidável, aproveitem, a gente vai deixar esses últimos minutos para receber algumas perguntas aí pelo chat, no canto direito vocês podem digitar. E volto a dizer, a gente continua aqui o dia inteiro hoje, se quiserem falar com a gente, no 11 2409 2636 ou comentários posterior pelo e-mail do nosso marketing, marketingsa@hyperterm.com, ok? Só um momento que agora a gente vai verificar as perguntas. Aqui o Valderi, ele pergunta para a gente qual a regra para a furação com qualidade nessas espessuras de 3 a 6 milímetros. Boa pergunta, Valderi. Quando a gente fala de regra de furação, a gente tem que contextualizar um ponto. Existe uma tecnologia que é conhecida no mercado da Hypertherm, que é o True Hole. O True Hole é o furo quase que perfeito, com uma conicidade bem reduzida em relação ao furo, que é específico para o corte de aço carbono. No aço inoxidável, a gente não tem essa tecnologia ainda, porém, quando a gente fala de questões de furação em relação ao aço inoxidável, o que é muito importante é toda a questão da garantia em relação ao equipamento quanto aos ajustes dos gases que estão sendo utilizados, tanto em relação ao plasma quanto em relação ao gás de proteção. Eles são primordiais para garantir uma qualidade de corte, não só relacionada à furação, mas em toda a peça em relação ao aço inoxidável. Okay. Obrigado, Wagner. A gente vai dar mais alguns minutos para mais perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, comentário sobre o webinar, podem enviar por aí que a gente tem ainda alguns minutos finais. Ou ainda sobre alguma outra tecnologia da Hypertherm que já é conhecida de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre sistemas HPR, como o Wagner citou do True Hole, vocês podem enviar as perguntas aqui também. Às vezes tem algum tema relacionado que vocês queiram fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Além disso, eu gostaria somente de perguntar às pessoas que fizeram a pergunta, que deram as respostas em relação à pergunta inicial, em relação à questão da qualidade da superfície, angularidade, o fato da superfície ser comum, a superfície ficar negra no aço inoxidável, a questão da distorção, se através do webinar essas perguntas foram respondidas. Isso é muito importante porque já dá um feedback para a gente agora, né? Em tempo real, né, Wagner? Tem uma pergunta do Tácito, que ele coloca se a tecnologia também se aplica a aço 1020. O 1020 é um aço carbono
E aí, as próprias tabelas de corte da Hyperterm para aço carbono já são dedicadas ao 1020. Tem um ponto interessante, Tácito, se você tiver o equipamento da Hyperterm HPR XD com console automático de gás, além disso, CNC Hyperterm, controle de altura Hyperterm e o software Hyperterm, existe a possibilidade de no aço carbono 1020 você obter a tecnologia True Hole, fazer furos com uma conicidade reduzida. Tá? Se você tiver dúvida, por favor, entre em contato conosco para endereçar esse assunto. A tabela, boa pergunta do Valderi. Valderi pergunta se a tabela de 60 amperes que foi demonstrada já está no CNC da máquina. Se o CNC for o CNC da Hyperterm, Valderi, ele já se encontra. Somente é necessário verificar qual que é a versão do Fênix que você tem. O Fênix é o software dentro do CNC da Hyperterm, a versão que você tem para fazer a devida atualização e nessa atualização já carregar a tabela para corte em 60 amperes com a tecnologia HDI. Se você tiver dúvida, por gentileza, entre em contato conosco pelo telefone e podemos dar o suporte técnico para resolver essa dúvida. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim dessa sessão sobre o HDI, sobre a tecnologia HDI. Acho que foi muito rica. A gente tem algumas perguntas aqui, mas vocês podem enviar essas perguntas por e-mail do nosso marketing ou entrar em contato com a gente, como disse o Wagner, que aqui o nosso tempo a gente realmente tem que encerrar. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, que foi muito rica nesse webinar, e um bom dia a todos. Wagner, quer encerrar? Desejo a todos um bom dia e, como o Murilo disse no início, estamos aqui de portas abertas para qualquer pergunta, qualquer dúvida e aplicação em relação aos produtos Hyperterm. Bom dia, obrigado.